aqui hoje com quem? Com essas duas pessoas que voltaram ao canal. Por quê? Porque eu gosto dessas mulheres maravilhosas, entendeu? Então eu tenho que chamar, quero informar vocês sobre algumas coisas importantes que estão acontecendo dentro deste mundão nerd, entendeu? E o que essas mulheres estão fazendo para melhorar as nossas vidas. Correto? Correto. Então olha só, se apresenta e me diga, por gentileza, mana, o que é a Liga? Então vamos lá, eu sou a Amanda Zanella, sou diretora regional da Liga das Garotas Mágicas em Belo Horizonte, Grande BH. Então, a Liga das Garotas Mágicas é um grupo de mulheres feito para mulheres cis e trans, em que nós discutimos sobre Magic: The Gathering, que é o maior card game do mundo. E a gente conversa sobre o nosso hobby, nós ajudamos as meninas em treinamento para se tornarem jogadores profissionais, se tornarem juízas. Nossa, que ótimo. A gente desabafa, a gente fala a respeito dos formatos e a gente busca sempre trabalhar para que as meninas possam jogar num pé de igualdade, num ambiente seguro. E me fala uma coisa, antes de eu entrar no ponto do que seria esse ambiente seguro, porque a gente vai falar sobre isso, eu queria saber de você quando que você descobriu a Liga, como que isso começou na sua vida e o que te levou a chegar lá. Olha, eu jogo Magic desde 2009 e eu vou contar rapidinho aqui minha história no Claro, Magic, porque fica à é uma vontade. história de amor e ódio. Eu comecei a jogar Magic em 2009 e eu não conseguia pegar muito a mecânica das cartas e tudo, eu tinha um pouco de dificuldade com isso. E aí, a hora que eu comecei a jogar bem o Magic, o grupo que jogava comigo mudou de formato, que o Magic tem vários formatos, então a gente saiu de um formato e foi para outro, que tinha muito mais cartas e as cartas tinham que ser muito mais variadas. E eu já tinha uma super dificuldade em decorar as minhas cartas que eram repetidas. Imagina, um formato que você tem 100 cartas no seu deck e nenhuma pode repetir. Nossa, aí eu fiquei perdida. Aí eu comecei a ficar com ódio. Mas aí, um tempo depois, eu comecei a jogar esse formato com mais amor. Decidi que ia montar um deck eu mesma, ia pegar eu mesma, montar o meu deck e comecei a jogar com o meu deck. E aí foi mais fácil para eu poder decorar as cartas porque eu fiz o que eu queria. E em determinado momento, em 2015, a Carol Moraes, que hoje trabalha com a Wizards of the Coast aqui no Brasil, fez uma postagem no site da Liga Magic, que é o maior portal de Magic do Brasil, falando a respeito de uma iniciativa que tinha começado em São Paulo, que era a Liga das Garotas Mágicas, que era um grupo de mulheres que jogavam. E o meu noivo me mostrou a postagem da Carol e falou assim, olha, acho que é interessante pra você entrar e tudo, de repente, ver as meninas que podem jogar com você. E aí eu comecei a falar pra todo mundo que tinha a Liga das Garotas Mágicas, entrei na Liga das Garotas Mágicas e de lá eu não saí nunca mais, nunca mais. E como que foi a construção da Liga aqui em Belo Horizonte? Como que é isso? Porque veio de São Paulo, né? Veio de São Paulo e quem começou a Liga lá em São Paulo foi a Kei Uehara, que é a nossa fundadora, junto com a Lu Couto, a Lígia, as meninas, a Hannah e as outras meninas. E elas começaram a juntar meninas do Brasil inteiro. E nesse processo, houve um momento em que elas falaram assim, olha, a gente precisa de mulheres que estejam nas diversas cidades do Brasil para poderem agregar, né, chamar, encontrar essas outras mulheres que joguem Magic também. Então a gente precisa de algumas diretoras regionais. Quem se habilita? E eu sou muito oferecida, muito exibida. E aí eu fui lá, falei, olha, gente... Ótimo. E ainda falei assim, eu não sou muito experiente no Magic, não. Jogava uma cacetada de tempo já. Não sou muito experiente no Magic, não, mas eu tenho boa vontade, eu posso ajudar. E foi ótimo, porque as meninas me acolheram, me abraçaram e falaram assim, ó... Faz o seu trabalho aí, me orientaram. Toca o bar. E a gente começou a fazer os eventos aqui. Inclusive, foi quando eu pedi ajuda pra Nath, que também é uma jogadora muito experiente, sempre jogou muito bem, a gente sempre jogou, conversou, falou dos perrengues, passou raiva juntas. E eu falei, cara, vamos começar a fazer, e ela veio me ajudar. E a gente tá aí sempre nessa parceria, toda vez que tem evento na Liga, você pode ter certeza que nós vamos estar as duas juntas. Nath, me diz uma coisa, como que você soube da Liga e entrou pra Liga? E o que te motivou a participar? Então, saber da Liga, eu fiquei sabendo quando a Amanda falou comigo. A Amanda me mandou uns links e falou assim, olha isso aqui. Você tá vendo isso aqui que tá acontecendo? Isso é legal. Isso é legal, vamos fazer parte disso. E eu entrei pra Liga. Eu achei muito interessante porque quando eu comecei a jogar Magic, por exemplo, eu não conhecia a Amanda. E eu sempre fui, tipo, a única menina do rolê.
desde pequena a gente sempre é a única menina do rolê. Ah, eu sei como é que é isso. E Fica quando a gente é mais tranquila. nova, a gente tem a sensação de que a gente é a única menina do rolê, porque não tem menina. Verdade. E quando a gente viu eu vi uma iniciativa como a Liga, a gente começou a sentar para conversar, isso foi uma época da minha vida em que, quando eu era mais nova, eu tinha muita aversão a esses grupos, ou no Facebook, ou na internet, essas comunidades, que eram muito fechadas para um gênero só, ou para um grupo só de pessoas. E foi na época da minha vida em que eu entrei num grupo que chama Minas Nerds, no Facebook. E eu amei o grupo, porque eu podia discutir tudo. Eu podia chegar para discutir um quadrinho e eu não precisava explicar que a discussão que eu tava levando era uma discussão sobre o texto. Sei o que é isso. E não sobre, sei lá, fulano ser bonito, ou whatever, sabe? Porque quando você começa a discutir, as pessoas focam muito nisso. Precisava Nos ficar grupos provando, mistos. né? Não precisava provar. Carteirinha de nerd. Eu não precisava apresentar minha carteirinha de nerd, a gente apresentar um argumento ou uma questão. Inclusive, a gente falou sobre isso em um vídeo aqui. Então dá uma olhada no card aqui em cima que vai aparecer em algum lugar. Fica de olho. Foi nessa época que eu tava começando a gostar disso, me sentir acolhida. E aí, quando a Mana me convidou, eu falei assim, não, vamos fazer isso sim. Porque eu acho que o problema, né, quando a gente é a única menina do rolê, não é que não tem menina, mas é porque a gente não... É igual como eu fazia nos grupos, eu participava de grupos de Magic, de grupo de RPG, de grupo de quadrinho, eu só observava. Eu ia, eu lia, eu ficava ali, mas você não pode falar nada, porque... Você não quer problema, ninguém quer treta. Corre por fora. No início você fala, aí você tem um feedback, né? A resposta que você recebe é meio negativa, você começa só a observar. E eu comecei a perceber que muitas meninas passavam por isso. Quando eu comecei a jogar Magic, eu fui em algumas lojas aqui de Belo Horizonte. Algumas me receberam muito bem, algumas eu tive alguns problemas. E eu falei com a Mana, não, a gente tem que melhorar isso sim. Eu quero resolver isso, eu quero que as pessoas se sintam acolhidas. Quero participar desse processo. É uma coisa que eu e a Amanda, a gente via muito, que a gente ia jogar quando a gente começou a jogar junto, que a gente ia jogar e às vezes ia um grupo de pessoas com a gente e as namoradas sempre ficavam perto. Mas no celular. não na mesa. E no celular, e fazendo alguma coisa. E a gente chegava e falava assim, você não quer jogar não? Ela, eu não entendo. Olha, Vamos entender. a gente explica, você quer sentar e conversar. E a receptividade delas pra gente poder ensinar era melhor. Muitas delas relatavam os mesmos problemas, que era... Às vezes, né, como elas estavam ali por conta do namorado, né? Eu vi que meu namorado gostava disso, pedi pra ele me explicar, ele não sabe explicar direito. Entendi. Entendeu? E a gente começou a introduzir, a gente começou a ver que tinha muita menina que tinha um interesse sozinha, ela via na internet alguma coisa e ela queria jogar, mas ela tinha uma certa vergonha de ir sozinha no ambiente, não conhecer ninguém no ambiente, né? E a gente eu e a Amanda, a gente tinha essa ideia de poder juntar nesse movimento da Liga e introduzir essas pessoas que são um pouco excluídas. Né? A gente não pode negar que Magic é um card game elitista. Primeiro pelo valor dele, né? É um card game que, na maioria dos formatos, você tem que gastar uma quantidade maior de dinheiro para você poder jogar. E de questão de comportamental, exclui não só mulheres, como negros, pessoal LGBT. Então a gente falou assim, não, vamos mudar essa realidade. E a gente começou a fazer a escola de magia, que era dias que a gente podia introduzir as pessoas no Magic. E é legal, né? Porque num momento desse, por exemplo, você falou das namoradas, né? Uma outra mulher falando com ela, parece que ela não vai precisar provar pro cara, entendeu? Se ela sabe ou não, ou se ela não entender, não vai rolar aquela coisa de, não sei se eu pergunto, porque daí ele vai achar, sabe? Ou de você não entender, o cara fala assim, deixa pra lá, porque não vou nem te explicar não, porque você não tem como entender mesmo. Acho que aí se sente segura pra começar a coisa. E acho que dá uma segurança maior. Entendi. A Amanda, eu vou colocar o link aqui embaixo, ela participou de um site. Qual que é o site, Amanda? Foi entrevista na Liga Magic, o maior Liga portal Magic. de Magic do Brasil. Saiu uma reportagem, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu já vou deixar um adendo. Prestem bem atenção nos comentários da entrevista. Mas não deixa de ler a entrevista, não. Lê a entrevista para você entender qual que é o rolê e depois lê os comentários. E aí vocês vão entender que isso que a gente está fazendo aqui não é a troco de nada, tá? Que realmente é preciso e é necessário a gente colocar a boca no mundo mesmo. Não é mimimi. Não é verdade? É verdade. Me fala um pouquinho, Amanda, sobre o que aconteceu na entrevista e qual foi a repercussão dessa entrevista. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um adendo na fala da Nath a respeito das nossas escolas de Magic,
que elas são inclusivas. Então, são mulheres ensinando homens, mulheres e pessoas a gênero. Viu? Então, a escola é para todo mundo, a gente ensina quem vier, criança, idoso, adulto. Inclusive, tá rolando hoje uma escola de médico, muito legal, muito bacana. E vamos falar da entrevista. A entrevista foi no site da Liga Médica, convite do Rudá, que é um jogador muito experiente aí, juiz de Magic the Gathering aqui no Brasil. E ele quis fazer uma entrevista perguntando acerca de alguns desafios que as mulheres encontram no ambiente de jogo de Magic no Brasil. E eu fui muito franca, muito franca. Eu falei com o Rudá que eu sou uma pessoa que, para esse tipo de coisa, eu não tenho meias palavras. E tudo que a gente conversou na entrevista teve uma repercussão divergente, vamos dizer assim. Muitas pessoas apoiaram, gostaram, falaram nos nossos grupos fechados, me apoiaram no Facebook, comentaram e tudo. Só que dentro do próprio site da Liga, existiram algumas pessoas que realmente não gostaram da reportagem e fizeram comentários contra, óbvio, mas todo mundo tem direito à sua opinião. Mas eu fico muito impressionada de ver pessoas que nunca passaram pelas situações citadas na entrevista desmerecerem e dizerem que as situações que eu citei, que eu vivenciei e que muitas mulheres vivenciam e vivenciaram dentro de pessoas que eu converso, dentro e fora da Liga das Garotas Mágicas. Eu falo mais dentro da Liga porque é onde eu tenho meio de conhecimento, mas tem mulheres fora da Liga que vivenciaram as mesmas experiências e dizem que essas experiências são inexistentes ou inválidas, ou simples vitimismo. O que é triste, né? Porque aí você tá deslegitimando a experiência do outro. Isso é uma coisa que a gente acha um pouco lamentável, porque você deslegitimar a experiência de uma outra pessoa é uma coisa assim, sabe? Eu acho, no mínimo, deselegante, né? Eu acho engraçado porque o que a gente vê na sessão de comentários, né, dessas pessoas é que elas falam que não existe esse problema, que nada disso acontece. Mas o próprio fato de elas estarem fazendo esse tipo de comentário prova o contrário. Exatamente. Elas estão fazendo justamente o que você, na entrevista, disse que acontecia. Então... Assim, eu fico muito feliz que algumas dessas pessoas realmente nunca precisaram ter passado por isso. Sim. Eu fico feliz de verdade que elas não precisaram ter passado por isso. Mas eu entendo que o mundo é um lugar diverso, né? Nem todo mundo experiencia o mundo da mesma forma. Exatamente. Sim, exatamente. As pessoas falam que a gente não sente, né? Não passa pelas coisas e tal. E é engraçado quando você tem um caso e você não tem um caso que você fala, porque aconteceu comigo. Você tem um caso que as pessoas te contam o que aconteceu e você nem viu. Nossa. Direito. E, né? Teve uma das escolas de Magic que eu fui pra loja pra poder jogar com a Mana, ensinar o pessoal, né? Socializar. E eu peguei um ônibus, passei por uma rua específica, que era a Jacuí e tal. No ônibus, cheguei lá no lugar, E quando eu cheguei lá, e fui conversar com a Mana chegou num canto e falou assim, Natália, você conhece um cara que é assim, 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 assim? Porque quando eu cheguei, eu desci do ônibus, eu não fui direto pra loja. Eu fui comer e tal, depois eu cheguei na loja. Aí a Mana chegou e falou assim, você conhece uma pessoa que é assim, assim, assim? Eu falei assim, não. Pelo jeito que você tá descrevendo, não. Aí ela falou assim, não, porque chegou um cara aqui, na hora que você não tava aqui, e falou assim, eu vim aqui porque eu vim... né, ele te perguntou, você conhece uma pessoa que é assim, assim? Me descreveu. A Mana, né sabe dos rolês, igual ela falou assim, sei não sei do que você tá falando, não. Ele, não, porque eu vi uma menina assim, ela pegou o ônibus tal, que passou pela Jacuí, que realmente... E a Mana falou isso comigo antes de eu falar com ela, como eu cheguei lá. E aí ela falou assim, e ela tava com uma blusa e tal, e ela ia vir pra cá. E aí a Mana falou assim, não sei não. Se ela vier aí, você quer jogar Magic? Você quer não sei o quê? Ficou, ensinou o cara, explicou as coisas. Depois de um tempo o cara decidiu que ia embora. Tô até com medo. E aí eu cheguei lá e aí a Mana falou assim, e aí aconteceu isso. E o cara tava te procurando. E você nunca viu mais gordo? O cara falou que me viu no ônibus. A Mana falou, né? Que o cara te viu no ônibus, seguiu até lá e... Que isso é tenso. E aí a gente entra naquele ponto. Olha só, gente. Da coisa da segurança. Olha só. Eu vou contar um negócio pra vocês. A hora que esse cara chegou na loja, eu olhei e ele falou assim, cadê a menina que tava
tava assim, ela falou que vinha pra cá, e a hora que ela falou que ela vinha pra cá, eu já dei uma clicada, falei assim, esse negócio é treta. E ele sentou, falou assim, queria aprender a jogar, que só tinha jogado Guio, olha só, mas estava muito interessado por causa do evento. Só que na hora que eu estava explicando pra ele o jogo, ele não prestava atenção em mim, ele prestava atenção na porta, atrás de mim. E aí, o que aconteceu? Ele fez questão de ficar sentado pra porta, ficar prestando atenção na porta. E aí, no que ele foi ao banheiro em um determinado momento, eu passei a mão no celular e mandei pra Natália assim, não desce, espera eu te avisar. E aí, na hora que ela chegou, a gente reuniu todas as meninas, tipo assim, ele falou assim, tira uma foto minha aqui perto desse anjo aqui e me manda. Tirei a foto, bonitinho, falou assim, me manda aí do seu WhatsApp que o meu celular tá ficando sem bateria. Eu falei, claro, manda, mandei. E aí, eu reuni, olha só, num evento da Liga, eu reuni as meninas e falei assim, vocês não saem da loja sozinhas. Pensa num evento que você está fazendo, aguardando um público misto, mas um evento em que as estrelas do evento são as mulheres serem cerceadas da liberdade de ir e vir por conta de um homem. Isso é um absurdo. De uma pessoa que a gente nunca conheceu, nunca viu. E assim, eu divulgo os eventos da Liga no meu Facebook, sim, sabe? Eu cheguei até a pensar, não, será que foi alguém, né, que eu conheço, que veio aqui? Mas se foi alguém que eu publiquei no Facebook alguma coisa, a pessoa podia ter me chamado em box, falado, você vai? Quando você vai? A coisa do perseguir e ainda tentar... Não tinha como a pessoa ter... tipo assim, se fosse alguma amiga, uma coisa assim, ele teria me visto no ônibus, teria conversado comigo, teria me dado um oi. Entendi. Sabe? Não rolou. No mínimo... Foi estranho. No mínimo, como estranho. não foi a primeira vez que eu passei por isso, a Amanda também já tem experiências com isso. Porque é uma coisa que quando a gente fala assim, as pessoas falam, mas isso é... Não. Isso não acontece. Não. Mas quando você é mulher, você sabe, você sente, você já passou as Só coisas. quem Você sempre tem a sua amiga que sabe. deu mole. Deu mole. Deu mole. Muitas aspas. E aí rolou alguma coisa com ela, e aí você tem que ficar, e aí você começa a ficar bem parado. Não é que você não pode rolar as coisas com você. E isso preocupa muito a gente. Porque quando a gente vai ensinar as coisas de médica, a gente ensina as coisas da Liga, não tem só pessoas maiores de idade. Entendi. Sabe? Tem criança, Às vezes tem adolescente. E a gente quer justamente incluir essas pessoas se divertirem, porque o card game, ele é uma experiência, né, de socialização, uma experiência de estratégia que é boa pra todo mundo. Claro. A gente quer incluir as pessoas nisso. Se a gente, como, né, igual a Mano falou, como organizador do evento, a gente tem essa preocupação, porque a gente tem que prezar pela segurança de todo mundo. Claro. Nossa, é bem assustador. Assim, dá pra fazer vida, igual você falou, dá pra fazer uma série de documentários sobre relatos sobre de gente que passou por treta. Já e é muito engraçado, ainda porque você tem uma vida de relatos, você tem pessoas de diferentes tipos físicos, de diferentes gêneros, de diferentes minorias relatando coisas, e aí a gente continua tendo comentários do tipo, isso não acontece não. Ou isso aconteceu, foi exceção. É todo dia uma exceção diferente. É engraçado, porque a exceção passa a ser a regra. A exceção na cabeça deles, na verdade, é a regra pra todo mundo. Todo mundo. Exatamente. Isso é bem complicado.